Alô, fazendeirada do Brasil! Eu hoje vou entrevistar um doutor advogado que também foi fazendeiro, ou nem sei, família pecuarista, e eu o conheço de longas datas, do lugar onde ele foi menino, né, lá no Mato Grosso do Sul, depois foi para o Mato Grosso propriamente dito, né? Ele é o doutor, como é que é? Ayrton. Ayrton, esse negócio não é nome de turco, não? Não, é origem egípcia. Egípcia, Isso. né? Você tem na aparência um tipo de egípcio mesmo, né? Tenho. Meus ancestrais têm sangue espanhóis, italianos, então tem uma mistura ali. Ayrton... Heitor de Paula. Heitor de Paula. Ô, Ayrton, quando eu te convidei para vir ao programa, porque estava fazendo aqui uma sequência de pessoas do direito que sabem muito sobre agro. Uhum. Você até por força de DNA, de nascimento, sabe, né? Sim. Você já, não sei se verdade ou lenda, não, como é que chama aquilo? Mito ou verdade, você disse que com 10 anos de idade tirava leite no curral. Verdade. Mas não é proibido trabalhar com 10 anos? Na verdade, existe uma legislação, mas o trabalho que eu fazia era um trabalho para criar o caráter do homem, né? Eu acho que o trabalho, família. E meu pai me ensinou isso, que o trabalho, ele lapida o caráter do homem. Então, desde cedo, eu sempre fui para o curral tirar leite na munheca ali, né? Com os outros funcionários, trabalhando, né? Na lida do dia a dia. Estudava também, né? Para escola, normal. Mas finais de semana e férias, fazenda. Fazenda, nenhuma vida melhor que essa, né? Porque fazenda é um ambiente legal, né? Com certeza. Agora, você se imaginava na infância que um dia estaria sentado lá no seu escritório ou buscando, mesmo através de ações no fórum, defender o agropecuarista, discutir e colocar no rumo certo as questões de meio ambiente, porque essa é a sua seara, né? Essa é a minha seara, né? Sou especialista em direito ambiental e agronegócio. A princípio não, né? Você criado na fazenda, quem foi criado na fazenda sempre tem aquela tendência de ou fazer veterinário, ou fazer agronomia, ou fazer zootecnia, sempre para aquela situação. E aos poucos eu fui me interessando pelo direito, né? E fiz faculdade de direito, fui me apaixonando pela matéria de ambiental, né? E agronegócio, que hoje em dia é a bola da vez, né? E aí eu foquei a minha especialização nessa área que é ambiental e agronegócio. Tá certo. Dentro da área ambiental, o que surge hoje que é mais relevante na questão de outorgas, na questão de liberação, por exemplo, criar peixe em lagos, é uma atividade crescente no Brasil. Com certeza. Hoje tem o peixe do mundo chamado tilápia, né? Que você tem o filé da tilápia, que alimenta o exército americano, que alimenta exércitos mundo afora, que alimenta populações mundo afora. E você vai no supermercado, tem lá os filés hoje já devidamente embalados, né? Isso cresce, é uma atividade econômica que cresce, mas esbarra na legislação ambiental, ou não? Sim, Cruzara, hoje em dia, o produtor rural, ele é um empresário, né? Ele é um empresário. Foi-se aquela figura da época dos meus avós, né? Dos seus avós, de ser, sou um simples produtor rural. Não, hoje ele é um empresário. Ele tem que respeitar as leis, ele tem que seguir regras. A atividade não é mais extrativa. Não é somente mais extrativa, só vem a nós, ao vosso reino nada. Só tirar da terra. Não, de forma alguma. Hoje em dia ele precisa se adequar às normas. E para isso ele precisa de uma assessoria competente para poder direcionar ele o que ele precisa. Inclui o direito? Assessoria na área do direito? Inclui o direito, sim. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha nessa área, tanto de engenheiros ambientais, que busca essas outorgas, essas autorizações, porque demanda de projetos, precisam ser feitos projetos, apresentar junto à Secretaria de Meio Ambiente. Projeto técnico? Projeto técnico. E aí já é outro tipo de profissional que entra na parada, né? Geralmente é o engenheiro ambiental. Ah, tá. É o engenheiro ambiental que entra nessa parada. Desculpe eu usar a linguagem, você parecendo gíria. Imagina. Você é advogado, acostumado a falar todos os termos. De forma alguma, sou advogado, mas sou do mato, né? Sou do meio, sou do campo. Sou do mato. Tem uma música que fala isso, sou do mato.
Na hora de música, você gosta também, mantém essa tradição de gostar da sertaneja? A música sertaneja, a moda de viola tá no sangue, né? Que coisa, normalmente é assim, né? Sim. Outro dia eu falei aqui para a G, que é assessora da doutora Berta, falei lá, eu tenho aquele restaurante, que você, já te falei, você já sabe, nós vamos reunir lá agora 70 pessoas num pequeno evento, e eles me pediram, troca a moda e põe rock. A G falou, então eu vou, porque eu gosto de rock. Falei, mas nós somos da roça, né? A jornalista G é competente, né? Mas é isso, independente de gosto musical, cada um pensa de um jeito. As pessoas têm que ser ecléticas, né? Ouvir um pouco de cada coisa. É verdade. Dentro do direito, há que ser eclético também? Sim, tem como ser eclético, sim. Lógico que quando você escolhe uma área de atuação, você se aprofunda mais, você, né, se especializa mais, né? Lógico que tem colegas que atuam em várias áreas do direito, isso é normal. Criminal, por exemplo, um cara matou uma pessoa, certo? Qualquer coisa contra a vida. Sim, crimes contra a vida. Você costuma assumir uma ação dessa ou você encaminha para colegas especializados? Não, aí se chegar até mim, eu encaminho para um colega que é especializado na área de direito criminal. Então você pouco pisa no tribunal do júri, né? Não piso no tribunal do júri. Nunca, porque lá é crime contra a vida. É, né? Contra a vida, nunca atuei no tribunal do júri, meu foco sempre foi o direito ambiental, a área civil e agronegócio. E aí é mais o quê? Troca de papéis? Projeto dentro da burocracia? Não, de forma alguma. A atuação do advogado do direito ambiental no agronegócio ela é bem intensa, né? Desde trato com o Ministério Público, tentar, né, fazer os termos de ajustamento de conduta, apresentar defesa em ação civil pública, ambiental. Então, assim, o leque é bem amplo, né? Tratar nas repartições públicas. Uhum. Uma vez eu cortei uma aroeira, inadvertidamente, cortaram a aroeira, certo? Um funcionário estava precisando fazer uma cerca, foi lá e cortou uma aroeira e fez uma cerca. Aí eu fui multado e me foi imposta uma pena que era plantar lá não sei quantas árvores e tal, né? Fazer a recomposição. Isso existe até hoje? Existe. Além de você ter a sanção da multa administrativa, você também é obrigado a recompensar o meio ambiente do dano que foi degradado. E o pessoal lá era tão caprichoso que me condenou a essa... Condenou não, que eu fiz com prazer, eu gosto de plantar, né? Uhum. Ia lá para ver se eu tinha plantado. Aí eu plantei o dobro do que me mandaram, certo? Mas aí não me elogiaram também, não. Não. Tá bom. Exatamente. Sua obrigação. Exatamente assim, infelizmente. Não é? Não, é legal. Ariton. A menina ali, sua assessora de outros advogados, está dizendo que é Heriton. Heriton, Onde já tirou isso? Na verdade, o meu nome inicia com H, né? E o som do H é com R, seria Heriton, né? Mas Heriton, Ariton, tá tudo Quem fazendo falou isso, parte. eu não vou deixar de dar nome aos bois. Foi a competente jornalista G. Competente. Trabalha comigo desde menina. Eu era velho, ela era menina. Certo? Então, não era assim, G? Então. O Heriton. Oi. Heriton. Ariton. Fica à vontade. Heriton é só o pessoal chique. Eu vou chamar de Ariton mesmo, né? O menino da porteira ou amargurada? Quero ver se você conhece da tarde de música sertaneja. O menino da porteira. Menino, com certeza. Gravado por Daniel, por vários outros. Não vale você chegar lá fora e alguém falar assim, você foi entrevistado pelo Corozara, você fala, mas ele pega a gente de surpresa, faz umas perguntas bobas, porque eu às vezes dou a volta e faço uma pergunta, porque você falou que gosta de música sertaneja. Gosto muito. Né? A questão da commodity, outro dia fiz um programa Café com Boi com você, e você foi muito bem destacando esse assunto, né? É um problema, o cara vai lá na Bolsa de Mercadoria Futura, faz um contrato, porque ele está precisando de grana, já recebe antecipado, vai lá, faz com Cargill, com não sei quem, com mais não sei quem, e aí no meio do caminho, não é? Ele tem que entregar lá na frente a produção dele, que está vendida antecipadamente. Acontece uma subida de preço final da mercadoria, acima daquilo que ele recebeu quando foi contratado, e no entanto ele pagou uma grana
em função disso, com insumos, com óleo diesel, com mais tudo aquilo, ele fica no prejuízo ou há como recorrer? Prozar, existe uma distância muito grande entre os contratos de commodities e o que a pessoa recebe. O que acontece? A maioria, quase 99% dos contratos de venda de commodities, o produtor não recebe antecipado. Ele faz apenas para garantir o preço. Preço? Ah, é? É só garantia de preço. Eu pensei que era regra geral, era para pegar a grana na frente. Não, se fosse assim, estava bom, porque o produtor, né, não teria que desembolsar para poder investir na safra, então ele receberia o dinheiro, plantaria a safra dele para entregar no ano seguinte. Mas a maioria não é assim, né? Ele só combina um preço para receber lá na colheita. Exatamente. E como aconteceu a explosão da soja, né? Tem com carne também isso? Tem com carne também. Tem com carne também. Tem com petróleo, com milho, com soja, né? Todo produto que ele não é industrializado, ele pode ser objeto de venda de commodities, né? Então tudo que é podemos dizer que é extraído natural. Não? Não, industrializado não. Só o que é, podemos dizer, o que é natural, o que é extraído da terra, né? O que Quando uma carne bovina passa pela JBS, por exemplo, que faz o corte, embala, matura e tal, aí ela passa a ser um produto industrializado? Passa a ser um produto industrializado, porque ele passou por um processo ali, né? Porque quando ele embala, ele faz o a vácuo ali, já passou pela indústria, né? Tá. Você me chamou? Eu vou chamar aqui o intervalo, nós falamos já. A prosa está tão boa que eu não prestei atenção e me cobraram aqui o comercial. Campo Grande! Vamos lá, está começando outra vez aqui, depois do intervalo comercial, o programa Zebu para o Mundo, que traz o Ayrton aqui hoje, advogado, e a gente está discutindo o agronegócio. Quando você discutiu a questão de commodity, alguém perguntou o que é commodity, né? Você me explicou outro dia, e é interessante que aqui, sendo um programa aberto, sai pela net, sai parabólica, sai nos celulares todos, explicando detalhadamente como é que você define uma commodity. Rosara, a commodity de uma forma simples é todo aquele produto que seja de extrato natural, ou seja minério, petróleo, milho, soja, é aquele produto que não foi industrializado, ele foi negociado na sua forma in natura. Então, quando você pega o álcool para exportação ou o próprio açúcar, não pode ser commodity. Porque ele passou por um processo industrial, mas açúcar é commodity. Exatamente, não poderia. Mas com essa nova lei do agro agora, aprovada em 2020, né, a questão do cana-de-açúcar e açúcar, ele pode ser vendido como commodities. E deve haver outros exemplos. Com certeza, com certeza. Na área de exportação de doces, por exemplo, com polpa de fruta, né? No caso não, porque ela já passou por uma situação industrializada. Se fosse a fruta in natura, né? Aí sim ela poderia ser objeto. E qual é a vantagem para o produtor rural de ser enquadrado como commodity ou não? Cruzara, hoje os contratos de commodities são especificamente para garantir preço, né? Então hoje um produtor rural, ele vende a saca de soja aí a R$ 152 para entregar na safra em 2022. Se lá em 2022 a soja cair para R$ 100, em tese a empresa compradora teria que pagar os 152, né? Então, basicamente para se garantir preço. Agora, é empresa compradora privada ou o governo? Empresa compradora privada. O governo não compra? O governo compra, ele tem a reserva dele para poder estabilizar preço no mercado, mas a maioria das empresas que compram são empresas privadas. O governo estava sem carne agora, né? Porque não estabilizou o preço. Exatamente. Subiu demais. Exatamente isso, e não consegue segurar o preço. Essa questão da China parar de comprar carne do Brasil, como é que você, como advogado, analisa isso? Porque fez isso baseado num boato de sanidade, de vaca louca, que jamais existiu, não é? Era um pretexto? Na verdade, Cruzaro, começou antes da China, teve a Arábia Saudita, né? Então, se vazou aquela situação da vaca louca num frigorífico em Minas, outro em Rondônia, se eu não me engano, aí a Arábia Saudita bloqueou. Loucura, né? Vaca louca no Brasil é meio difícil, né? Boatos, né? Boatos.
E aí, logo em seguida, a Arábia Saudita voltou a receber a carne brasileira. Agora, recentemente, a China fechou o mercado, né, questão de boato também. Agora voltou a abrir para receber carne suína, né? Quem é a China? A China, para voltar a receber a carne suína. O que acontece? Todos os anos é normal o preço da arroba do boi subir lá em cima, né? Quando a gente fala naquela entre safra ali, o preço é normal subir, chega lá nas suas casas 340, 350 arroba. E não sei te explicar por que situação que é, sempre tem uma situação de um país fazer um embargo e, consequentemente, o preço volta a cair. Só que é ledo engano da pessoa achar que sobrar carne no mercado quer dizer que o preço vai diminuir para o consumidor final. Na verdade, o preço ele é baseado no que o produtor gasta para tratar do gado, né? Então, não é baseado no que o Brasil vende lá fora, no preço? No preço que a China paga, por exemplo? Não, na verdade, assim, são duas coisas independentes, né? O preço do nosso mercado interno é uma coisa, o preço para exportação se faz a cotação em dólar, né? Então são... Pois eu até pergunto isso porque eu me lembro que quando a carne passou para 300 e uns quebrados, e agora baixou, não é? Naquele mesmo momento, imediatamente houve uma subida no balcão do açougue também, sim, no Brasil. Com certeza, porque ele estava num pico de venda, de exportação de carne muito grande, né? E aí o preço já estava em oscilação tremenda. Quando houve o embargo da Arábia Saudita e logo em seguida da China, não foi repassado essa diferença que caiu para o consumidor. Ficou na mão de alguém, final. Porque na nossa mão de produtores, de pecuarista não ficou. O preço continuou o mesmo. O milho não diminuiu o valor para o trato, para a ração. Então o silo também não teve... Até que se houvesse um recuo, toda a cadeia recuar. É exatamente isso. Só que nós sabemos que isso não acontece. Né? Não acontece. Mas é normal todo ano o preço subir e depois voltar um pouco, né? Hoje aí está dentro dos patamares razoáveis para o mês de outubro, né? Que é um mês razoável aí para a questão. Agora até chega num momento que se consome muita carne, vem fim de ano. Final de ano, pessoal, que automaticamente isso já tem um aumento, né? Porque é aquela lei da oferta e da procura, né? E a carne é sempre aquele motivo. Eu falo muito aqui, eu não sei, você como de origem árabe, não é saudita? Egípcia. Vocês são comedores de carne? São? Não. Na verdade, assim, o meu nome ele tem origem egípcia, mas os meus ancestrais, meu bisavô tinha sangue italiano e sangue espanhol. Entendeu? Mas comiam carne? Comemos carne até hoje. Porque hoje é quase que um vício, né? Eu falo muito, tudo que envolve mercado do boi, mercado da carne, acaba sendo um bom negócio. Nós temos empresas frigoríficas aí no Brasil que explodiu, né? Sim. Com relação a coisa, porque está envolvido com carne. O próprio canal do boi envolvido com boi. Hoje nós temos uma empresa muito grande e voltada à comercialização de animais, né? Quase, não 100%, mas quase na totalidade bovinos, né? Então isso faz tanto que o nosso gosto, né? Outro dia eu falei isso aqui, até repercutiu aí, repercutiu bem também, não foi repercussão negativa, que a gente quando passa um período sem comer carne, parece que a necessidade é quase que um vício. É exatamente assim. Eu não sei se é aquele pedacinho de gordura associado à carne, queimando a proteína, que exala um cheiro, e você pressupõe um sabor que você já conhece, você fica louco para comer churrasco. Não é? Quem é habitualmente acostumado a comer carne todo dia, se você passa 1, 2, 3, 4, 5 dias sem comer, o seu organismo vai sentir falta. Isso é fato, né? E esse negócio de comer carne todo dia é quase que uma cultura brasileira. É uma cultura brasileira. Se você vai em outros países aí da Europa, eles são acostumados a comer frutos do mar, né? Frango, porco, muita carne de porco, né? A carne bovina se aplica, acho que os consumidores maiores aí, nós brasileiros, argentinos, uruguaios, que são os maiores consumidores. Nós somos consumidores. Mais recentemente, está se consumindo muito no Brasil a carne ovina, né? Do carneiro, né? Carneiro. Que antigamente havia até uma certa dificuldade de mercado e hoje até nem tem mais. Como advogado, como pessoa que é procurada numa hora difícil, como é que procurado num momento difícil, principalmente financeiro,
Como é que fica a questão de acerto de honorários? Rosara, isso vai muito de cliente para cliente, de situação para situação, né? No meu caso, especificamente no meu escritório, eu nunca deixei um cliente na mão pelo fato de não ter dinheiro, né? Não tenho dinheiro para pagar os seus honorários. Não tem problema, o serviço vai ser feito da melhor forma possível e vou te atender. Porque a gente sabe, principalmente da área que eu atuo, que é o produtor rural, ele não tem dinheiro todo dia. E se não tem, vai ficar sem defesa. Exatamente. Então, de forma alguma, jamais vou deixar na mão nenhum produtor, jamais. Né? Sempre do prazo, a gente negocia, recebo na safra, não tem problema algum. Podia deixar seu telefone, que eu tenho uns 50 produtor aí que eu conheço que está sem dinheiro. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Qual que é o seu telefone? Meu telefone é o DDD 349-9155-7451. Repita, por favor, porque no YouTube o pessoal vai pegar e ver com tranquilidade. DDD 034-99155-7451. Tá certo. Eu vou chamar o intervalo aqui e nós voltamos já já. Campo Grande, ande! Tá de volta aqui, agradecer aqui o Habib. O Habib é o juiz, né? O doutor Habib. Foi juiz, né? Doutor Habib hoje está desembargador no Tribunal de Justiça. Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, sim. Ah, que coisa, tenho saudade dele. Foi um muito bom juiz, né? Muito bom juiz. Então, não, mas eu falei Habib porque é... Ariton. Ariton. Isso. Não é que Habib e Ariton deve ser quase que a mesma origem, né? Pelo nome e tal. Mas lembrando, ao me despedir de você, agradecer a excelente entrevista que você deu aqui. Você também está na briga aí como pré-candidato na OAB, né? Sim, estamos. A OAB é uma entidade respeitada, que tem posicionamento político, né? Sim, sim. Estamos aí, né, como pré-candidato a vice-presidente da OAB e buscando o melhor para o advogado, né? Eu acho que nesse momento o advogado precisa ser cuidado. A OAB já foi cuidada. Quem precisa ser cuidado agora é o advogado, é o próprio advogado. Esse é fundamental. Falando com você aqui durante meia hora, mais cedo gravamos o Café com Boi. Deixamos de falar alguma coisa importante. Também fica aberto aqui o nosso espaço para vocês todos do direito. Só conscientizar os produtores rurais, né, que nós estamos falando de o Brasil caminha para ser um país de fornecer alimento para o mundo inteiro. Então, provavelmente, em um espaço de tempo muito pequeno, vamos ser o maior fornecedor de alimento do mundo. Do mundo. E, logicamente, que a profissão, o produtor rural, né, ele se torne um empresário. Então, que ele procure, né, uma assessoria especializada na área, né, para que possa orientar ele, para que ele não passe nenhum tipo de dificuldade. É um bom conselho. Obrigado. Valeu. Obrigado. Então vamos nos encontrar mais vezes. Vamos sim, Rosário. Obrigado pelo convite. Sempre que você vier, traga a G. Claro, que eu gosto muito dela, não é? Então, obrigado. Aqui termina mais um programa Zebu para o Mundo. Até o próximo.